Bom, boa tarde. Estamos iniciando mais um Café com Automação, hoje com a nossa ilustre convidada, Cris Moraes. Ela é que vai abrir o nosso seminário do dia 27, né? E ela é uma produtora agrícola, produtora rural, e o ISA considerou muito importante, porque o agronegócio ele não é só a indústria, né? A indústria não é nada sem a matéria-prima, né? E a matéria-prima hoje traz muita tecnologia embarcada, né? E a gente trouxe aqui uma especialista no assunto, que cuida muito bem de todas as atividades, ela é multi-atividades, né? E vocês vão conhecer em breve a Cris Moraes. Então, ela vai fazer a abertura do nosso seminário, dia 27, que começa às 19 horas, vai até às 22 horas. Na sequência, nós teremos as palestras técnicas e depois um outro palestrante fechando o evento para iniciar os debates. Então, Cris, bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco de você, que começasse aí pela sua formação acadêmica, né? Para depois a gente ir um pouco para o seu lado profissional. Bem-vinda. Mega gratidão, primeiro, do convite, Marco, Isa, estou muito feliz e orgulhosa, me sentindo muito honrada de estar aqui junto com vocês. Obrigado. Nesse Café com Automação. Bom, pessoal, eu sou a Cris Moraes, eu sou produtora rural, mas eu sou também engenheira civil. Eu nasci com o pé na obra e com o pé também no campo. Então, desde criança, eu sou integrada tanto nos dois cenários e sempre em harmonia com a natureza. Eu também, porque sou uma pessoa extremamente ativa, vamos falar assim, mega, eu também fui morar na Suíça, logo depois do meu acidente a cavalo. Eu tive um acidente a cavalo muito sério, quando eu tinha 17 anos, não fui no colégio, acabei indo depois, fiquei um ano para aprender a falar francês, falo algumas línguas fluentes, dentre elas inglês, francês, etc. Fiz engenharia civil, trabalhei bastante tempo na área, sempre em projetos extremamente arrojados. Na época que eu estava fazendo ainda estágio na faculdade, tive a oportunidade de entrar dentro dos metrôs em São Paulo, dos tatus que estavam sendo construídos. Eu vi coisas maravilhosas de automação lá dentro. Quando eu me formei, meu primeiro emprego foi como engenheira civil, para fazer o gerenciamento o quartel-general de uma das maiores multinacionais globais na cidade de São Paulo. E com isso, a grande meta também era organizar a obra e que a obra também pudesse ganhar o prêmio da Michan, na Câmara Brasil e Estados Unidos, pensando já no meio ambiente. Isso tem mais de 15 anos atrás. Reciclagem dos entulhos, caçambas, os ferros, os aços, vidros, o que poderia ser doado, o que poderia ser reaproveitado, e fomos todos num projeto que sempre temos que trabalhar em equipe, fomos agraciados com o prêmio da Câmara Brasil e Estados Unidos. Acabei trabalhando em outros projetos, sempre fui convidada a participar desses grandes desafios, mas 2007 foi um ano muito interessante, porque eu amo cavalo, como todo mundo sabe, eu pratico a modalidade do adestramento, eu monto antes de eu nascer, desde a barriga da mamãe. Eu estava em plenas seletivas do Pan-Americano e também fazendo uma obra dentro dos Jogos Pan-Americanos. Eu ficava aí numa ponte aérea, etc. e tal. Como eu gosto e amo viver em harmonia com a natureza, eu nasci e cresci em São Paulo, mas sempre com o pé no campo também, férias e etc. e tal. Chegou um momento da minha vida que Deus pôs a mão e eu acabei mudando para onde eu moro, que é em Barretos, no Aerorancho. E aqui com um grande desafio, né? Não só junto com as outras atividades aonde nós atuamos, mas aqui também pelo fato de morar. Então, você estar aí, você sai de ver de vez em quando e você vai ao todo dia. A minha especialidade sempre foi planejamento e controle, PMP, ok, etc. Mas tudo na vida a gente tem que se organizar no tempo para sim você poder obter os seus resultados.
e, no nosso caso, no produtor rural, em harmonia com a natureza. E assim, a gente atua em várias frentes, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, produtor rural hoje, principalmente com esse grande desenvolvimento tecnológico que houve no globo e principalmente no Brasil nos últimos 10 anos, não existe produtor rural sem inserção de tecnologia, sem inserção também de maquinários, controles nas nuvens. Hoje nós trabalhamos com drones, com Vant, chegamos a todo esse nível. Tem locais que nós temos culturas que nós nem anotamos mais no papel. O nosso colaborador está lá com um tablet, ele coloca, vai direto já para via a rádio ou via fibra ótica, sobe para a nuvem, então ele está num outro estado. Hoje, pelo meu celular, eu consigo saber as atividades que ele fez. Em relação à automação, que eu acho que é muito interessante, vamos falar um pouco de pecuária, tá? A mega lavoura de arroba. A gente tem que lembrar que nós estamos no Brasil e foi se transformado. O Brasil do Cerrado, que é onde há 30, 40 anos atrás, o Brasil importava comida. E aí, precisamos falar o nome dele, Dr. Alisson Pagnonelli, está sendo até indicado ao Prêmio Nobel da Paz este ano e já ganhou nos nossos corações e oramos para que ele seja laureado. Mas pai da Embrapa, onde foi buscar a tecnologia, aprender com os melhores, mas a inserção para dentro das porteiras. E o Brasil se transformou no celeiro global de exportação de alimento, combustível e também energia. Então, se você está falando aí comigo hoje, você também vai comer. E é algo que você comeu porque nós produzimos. E a gente tem que respeitar esse tempo. E cada vez mais, principalmente no caso da carne, você quer comer uma carne melhor, uma carne com mais qualidade. Para isso, a gente tem que ter o quê? Um boi novo, 0,2 dentes, com camadas de gordura, dentro de uma faixa de peso. Para quê? Para que ele tenha uma carne melhor. Então, a gente tem que fazer o trabalho inverso para poder chegar nesse cenário. E isso só conseguimos fazer com tecnologia. No caso do gado, na pecuária, na pastagem, o que a gente fez? Aqui, nossa casa acabou sendo referência para o Brasil inteiro. Os pastos, eles não têm tamanhos iguais, mas nós fizemos o georreferenciamento em cada pasto. Então, a gente consegue saber o que tem em cada pasto. Como nós já fazemos o controle de cada entrada e saída, quantidade de animal, idade, era, etc., junto com todo esse controle, a gente e a hora que vem o Geofert, ele vai para o sistema, o computador, a gente sai as análises para ver as correções que a gente tem que fazer para dar comida para a planta. Vamos falar dessa forma fácil de entender. Bom, nas correções, a primeira é o pH do solo, que é o lançamento do calcário. Só para vocês terem uma ideia, o custo que eu tive gastando com o Geofert, eu economizei em 30% no lançamento do calcário, porque o calcário a gente pôde lançar com o GPS efetivamente a quantidade correta com a agricultura de precisão onde realmente precisava. E ainda a gente conseguiu identificar aonde, por áreas diferentes dos piquetes, a gente conseguiu até conseguir identificar aonde o gado ia mais e ia menos. Olha só que interessante chega isso. Bom, e depois, no segundo momento, a gente fomos fazer uma adubação sólida, uma adubação líquida. Bom, adubar, comida para planta para quê? No caso do boi, a gente vai fazer o quê? Você vai dar energia, sacarose, que vai entrar pela raiz, que vai subir pelo caule, que vai dar uma qualidade e quantidade, primeiro qualidade e depois quantidade, de uma massa foliar. Aí o boi vem em cima, ele vai comer isso. E vamos lembrar que o boi, ele tem a mandíbula muito forte e ele faz um movimento que quem é da mecânica sabe muito bem, a rotação. E ele faz uma força muito grande na hora que ele corta, né, a cada bocada, né, que ele dá. E a gente tem que respeitar a altura dos pastos, chuva, sol, pedir para Deus que venha águas, etc. Então, a gente trabalha na época das secas, na época das águas. Só para complementar no gado, nós aqui, eu acabei optando por uma máquina para poder fazer a complementação da alimentação do gado, para poder conseguir
né, chegar dentro desse boi novo, 0,2 dentes, que aí tem mais ou menos, um boi aí de mais ou menos 22, de 18 a 22 meses. Pra você ter uma ideia, o trator tem 25 anos. Ele é acionado pelo Cardan. O vagão que vai fazer a complementação, ele faz 3 coisas em uma só. Ele é autocarregável, ele desce uma fresna, ele carrega o silo, você coloca a ração ou algum outro item que você, junto com a sua equipe técnica, agrônomo, da mistura que vai ser dada, ele mistura e ele faz um lançamento, uma única pessoa. Então, dentro do vagão, ele tem uma bateria, que nessa bateria, ela tem essa bateria, desce a fresna, gira, lança, faz tudo. É fantástico. Bom, eu mesmo consigo operar ele. E ele não tem um peso próprio tão pesado, porque vamos lembrar que chove e atola. Então, ele consegue andar dentro dos passos. Eu não tive que fazer uma estrutura obrigatoriamente de confinamento. Então, é um case diferente e que, graças a Deus, bastante gente aí pelo Brasil tem também acompanhado. Mas, assim, isso significa o quê? Tecnologia, 100%. E reciclando, porque a gente tem que aproveitar o que existe na natureza. Quer dizer, eu reaproveitei um trator com um vagão de última geração e que consigo fazer um bom trabalho. Tive uma economia, pude fazer gastos em outras áreas. Perfeito, muito bom. Agora, Cris, na produção de cana, né? O que você vê assim como tecnológico e mais moderno, desde o plantio, colheita, produção, produtividade? E como é que você vê também os índices de São Paulo, né? Que hoje não andam tão bons quanto há 10 anos atrás, né? Isso a gente atribui só ao clima, ao descuido. Me fala um pouco sobre isso, por favor. Eu acho que, bom, primeiro que eu sou uma fã da cana-de-açúcar. O alto poder energético que a cana-de-açúcar tem, você consegue tirar delas grandes subitens, você consegue tirar um açúcar, você consegue tirar um açúcar orgânico, você consegue tirar um combustível, com a biomassa você gera uma energia, então você depois consegue fazer um shampoo de cana-de-açúcar, um creme. Então, assim, a cana-de-açúcar, sem brincadeira, outro dia a gente estava numa conversa, a gente chegou à conclusão que consegue tirar pelo menos 70 itens da cana-de-açúcar. Olha, é um presente de Deus, mas a gente tem que respeitar a natureza. E com a mecanização e a automação, porque hoje, né, há 20 anos atrás era de um jeito, não vou nem longe de 10, eu vou de 5 anos para cá. Inclusive o corte era manual, né? O corte era manual. Hoje, as coletadeiras, os tratores, ninguém põe a mão, só põe a mão na hora de virar. É tudo computadorizado, com painel de controle lá na central. Então, é maravilhoso. Agora, o grande fato é o seguinte: não existe produtor rural sem inserção de tecnologia. Ele não importa a cultura que seja no gado, na lavoura de arroba, seja na cana, na lavoura de cana, seja na seringueira, na sua lavoura de seringueira. Ou seja, eu falo lavoura de seringueira porque realmente é uma lavoura. Se seja aí no milho. Mas na cana, temos que ter alguns cuidados. Uma muda muito boa, que ela seja adaptada àquele clima. Você tem que também, né? No estado de São Paulo, nós não temos boa insolação, porque é um estado que tem mais nuvens. Outros estados, compensa-se a você fazer a irrigação, porque as estações são mais plenas, então você tem mais quantidade de sol. Então, você tem mais sol, você tem mais sacarose. E é mais sacarose, a cana ela vai acabar produzindo mais a hora que ela vai para a indústria. Não importa o que você vai derivar depois. Então, se existe indústria, é porque você teve esse carinho, esse amor, esse coração com a planta, na muda, na hora que você foi fazer o plantio, esperar o desenvolvimento dela. Se você vai partir para uma irrigação,
quais são as correções que você vai fazer no solo. Eu sempre falo, eu adoro falar isso, da comida para a planta. É muito importante para que ela tenha esse desenvolvimento e ela te dê esse retorno. É claro que você vai fazer conta e etc. A gente, produtor rural, a gente tem que lidar com o clima. Agora, na cana, algo que é, para mim, eu acho assim, talvez seja, muitas pessoas devam até concordar comigo. Quando você vai fazer o corte da cana, é fator primordial. O carinho, o cuidado que tem que ter para você não atrapalhar na próxima rebrota. Isso daí, a altura, tanto a altura, o maquinário, por mais mecanizado, por mais automação que seja, tem que estar ali no campo também, olhando, visualizando e etc. E depois, aí, quando vai para o parque industrial, ele entra para poder fazer essa derivação, né? Que é maravilhosa. Gente, comentamos aí, só da cana nós temos o etanol, tiramos o açúcar e conseguimos tirar também a energia via biomassa. É maravilhoso, em harmonia com a natureza. Vamos lembrar, só um detalhe, que o etanol é o combustível mais limpo da matriz energética que existe atualmente no globo. Ele não é fóssil, ele não vem do petróleo. Então, ele também, estamos vivendo aí, infelizmente, a pandemia global do coronavírus, ele entra como um fator positivo porque ele emite menos carbono. Foi, né, só para vocês terem uma ideia, só na cidade de São Paulo, ano passado, as pessoas optaram por abastecer mais com etanol e isso melhorou a qualidade do ar na cidade. Isso é fruto do produtor rural. Cris, só para assim, esclarecer um pouco mais, nessa comunidade nós temos professores, estudantes e agrega todos os segmentos industriais, né? Explica um pouquinho para a gente que o corte da cana, a gente não é uma cana que você corta e depois tem que replantar, né? Ela se recicla e por quantas vezes, em média? Daí vai depender da muda que você tem, do seu trato, 5 vezes, 6 vezes, 7. Aí vai depender muito de cada manejo, né? Foi o manejo de bem-estar animal. A cana é o manejo que você vai ter com a sua plantação, né? Se você consegue ter um aumento de massa foliar, então, se você consegue, principalmente na hora que você vai fazer no plantio e colheita, é o grande X da questão, né? E aí, outros estados, né? A gente tem oportunidade de trabalhar também em outros estados, e é fantástico quando a gente vê a irrigação da cana, mas ela vale. Por quê? Porque nesses estados onde tem irrigação, a fotossíntese compensa para poder, por isso que lá ela produz mais. Então, assim, é muito fantástico. Olha, gente, a gente fala produtor rural, por exemplo, na cana, o Vant, né, os drones, os Vants, a gente consegue fazer mapeamento hoje, a gente consegue, com o drone, chegar e ver, falar assim, eu tenho essa invasora que não é para estar ali, porque ela vai atrapalhar se ela vai para a indústria, pontualmente, aonde ela está. E isso é o quê? Agricultura de precisão. Isso significa o quê? Tecnologia. Isso significa o quê? Automação. Então é o seguinte, na verdade, o produtor rural tem hoje uma gama infinita, cada vez mais aumentando, até startups, apps, aplicativos, de grandes informações. E quanto mais informação a gente tem, para a gente poder ter as tomadas de decisão. Lembrando que o produtor rural, a gente tem que tomar decisão todo dia. Porque nós estamos agora, no caso assim, nós estamos em julho, ok? Nós estamos então no inverno, numa época que não chove. Então, a gente tem que ter um cuidado, um trabalho bom na época da chuva, para poder, dependendo da sua cultura, o que você vai estar tendo agora. Mas você não pode abusar, porque senão, quando começar a chover, você vai ficar empurrando para frente a sua renovação, dependendo do que for. Então, assim, o que é importante é respeitar o tempo. A gente consegue fazer maximizar, mas sempre a harmonia com a natureza. E é muito bonito ver tudo isso. Imagina,
A gente vê hoje, olha, as plantadeiras, as coletadeiras, depois vem Vante, vem drone, tudo isso trabalhando. Então, assim, crianças, às vezes, a gente leva crianças de São Paulo, não está acostumado a ver isso. Gente, tem um drone aqui, que máximo! Aí a gente explica por que o drone está lá. Ele falou, olha, ele está aqui. Trabalhando, Ele está trabalhando, ele não está tirando foto, ele está trabalhando para ajudar a ter uma qualidade melhor, uma produção melhor. Gerando informação. E gerar informação. E na verdade, o que é gerar informação? É você ter condições de tomada de decisão. E no produtor rural é diretamente influenciado com o clima. O que manda na gente é o clima. Então a gente pede para Deus, chove, pelo amor de Deus. E na falta da chuva, tentar otimizar o que for possível, né? Sim. Muito bem, gente. Vocês viram aí que a Cris vai ensinar muita coisa para a gente, né, no seminário. Quero agradecer o seu tempo de estar aqui com a gente. Vamos torcer, né, para que dê tudo certo aí no dia 27. Agradeço a sua participação aqui no nosso Café com Automação e nos reencontramos no dia 27 no seminário, às 19 horas. Mega gratidão e lembrem, não existe produtor rural sem inserção de tecnologia e consequentemente, com automação e tomada de decisão. E harmonia com a natureza. Que bom. Isso é o fechamento do agronegócio, né? Não é só a indústria, a gente tem que considerar a tecnologia e a automação na área agrícola também. Sim. Cris, obrigado e até o dia 27. Até o dia 27. Mega gratidão. Obrigado. Obrigado.